Meus amigos, muito boa tarde. Estamos aqui no Morumbi, finalzinho de tarde, ainda está um solzinho. E eu vi o LeBron James agora bater todos os recordes, né, na NBA. E junto com a aposentadoria do Tom Brady, né, que você sabe muito bem que eu sou apaixonado por futebol americano, mas nunca fui fã do Tom Brady. E resolvi fazer uma reflexão junto com vocês aí, né? Qual é o conceito de gênio? O que pode ser considerado gênio? Por que essa pessoa pode ser considerada genial? Por que ela tem alguns atributos que ninguém tem? Porque ela tem certas aptidões, facilidades e qualidades que as pessoas normais não conseguem ter. É uma reflexão que a gente pode fazer. Certamente a gente na vida encontra em alguma atividade pessoas muito diferenciadas, né? Mas se a gente for ver bem, né, em outras atividades as pessoas não têm o mesmo talento, né? Tem problemas, tem desequilíbrios emocionais. O Edson, por exemplo, o maior nome da história do futebol, o maior gênio que o futebol já viu, para tudo ele tem que se esconder. Ele passou a vida se escondendo atrás do nome Pelé, porque o Pelé foi gênio no futebol, mas no restante ele não foi, nunca foi um grande empresário, nunca foi uma série de coisas, né? E aí eles usavam o Pelé até para poder, de alguma forma, né, esconder as fraquezas do Edson, né? E você pega outros gênios, Leonardo da Vinci, você pega uma série de gênios aí, pessoas maravilhosas que passaram, de alguma forma, deixaram obras grandiosas, maravilhosas, né? E todas tinham alguma fraqueza, alguma coisa, alguma deficiência ou emocional, né, alguma coisa amorosa, né, todos passaram por problemas, enfim, quase todos passaram por problemas de alguma forma desligados da sua carreira que ou comprometeram ou até serviram para impulsionar as suas qualidades. Eu costumo dizer o seguinte, né, pessoas diferenciadas são aquelas que potencializam suas qualidades e administram suas limitações. Né? E o gênio, talvez dentro desse contexto, seja a pessoa que precocemente detecta as suas qualidades. Porque não adianta a pessoa ser gênio, né, e passar a vida fazendo uma atividade por exemplo, ele é gênio em alguma atividade de humanas e ele passa a vida fazendo alguma atividade de exatas, biomédicas, enfim. Né? Então uma pessoa tem que detectar também precocemente, e aí a genialidade também passa por isso, né, quais são as suas habilidades, em que ela realmente é diferenciada. Né? E eu vou citar o exemplo do Tom Brady. Né? Tom Brady, para mim, não era gênio, mas será que ele não era gênio mesmo? O Tom Brady é um cara que foi escolhido 199º no draft. O que é isso? Né? A pessoa, quando joga no futebol americano universitário, ela termina no universitário, existe uma seleção, né, um vestibular, para os times escolherem os jogadores. Então o pior time do ano, o profissional escolhe ter a primeira escolha, e assim por diante, depois começa tudo de novo. E o Tom Brady foi escolhido, né, em 99º lugar, ou seja, passaram na frente dele quase 200 pessoas que entenderam, os times entenderam através dos seus analistas, que tinham mais habilidade, mais aptidão do que eles para jogar futebol americano. Nesse caso, para serem quarterbacks. Né? E o Tom Brady, coitado, foi escolhido aí, e quando ele chegou no New England Patriots, que era um time até então desconhecido, sem nenhuma importância, né, ele falou, eu vim aqui para mudar o destino do time, para mudar a história do time, né, e ninguém deu muito valor. Né. Aí ele começou como reserva, né, e o titular se machucou, aquelas histórias, entre aspas, conto de fadas, né, e o titular se machucou, ele estava no time certo, na hora certa, no lugar certo, e acabou ganhando 7 anéis que a gente fala, né? 7 Super Bowls, foi mega campeão, bateu alguns recordes, e hoje dificilmente, para vocês terem uma ideia, o time mais campeão do futebol americano, né, são dois, o New England Patriots e o Pittsburgh Steelers, desculpe, né, que tem 6 títulos, e ele tem 6 títulos com o New England Patriots e um título com o Tampa Bay Buccaneers. Né? Então você vê o quanto o cara é diferenciado. Né? E o interessante é o seguinte, em nenhum das qualidades, né, dos atributos que um quarterback tem que ter, e aí não precisa entender de futebol americano, mas a gente pode dar de uma forma bem simplista, ele não é um cara que se movimenta mais, ele não é um cara mais preciso, ele passa longe de ser o cara que arremessa a bola mais longe, ele não é um cara de grandes arremessos, ele não tem um braço tão forte, ele não é um cara que, por exemplo, consegue sair driblando, correndo, ele não faz isso, né? Ele não é um cara, enfim, uma série de coisas. Né? Então por que ele ganhou tanto?
Primeiro que ele teve sorte também, ele estava no time certo, na hora certa, ele pegou um sistema de jogo no qual ele cabia perfeitamente, mas aí que tá, será que ele não era gênio? Então tudo que eu falei, quer dizer, eu vi milhares de jogadores, milhares não, mas vários jogadores, dezenas de jogadores com melhores qualidades do que ele pontualmente cada uma dessas coisas, né? Alguns que não ganharam nem um Super Bowl, passaram pela carreira sem ganhar nada. E isso a gente pode colocar também em outras atividades, né? Pessoas muito craques aí, médicos, engenheiros, advogados, que também passaram pela carreira e por algum motivo eram muito técnicas, mas por algum motivo não conseguiram sobressair ou ganhar um espaço ou galgar um lugar do qual outras pessoas conseguiram com muito menos talento ou técnica ou precisão, etc. Mas o Tom Brady, nesse caso, né, ele conseguiu tudo isso por quê? E aí entra outras coisas. Quer dizer, eu falei agora, né, que o gênio ele potencializa suas qualidades e administra suas limitações, né? O Tom Brady talvez não fosse um gênio pontualmente no futebol americano, no esporte, mas, né, é um cara que para mim se daria bem em qualquer outra atividade esportiva ou não, né? Ele serviria muito bem para ser um CEO de uma grande empresa, porque é um cara com liderança em comum, foco, determinação, que mais? Resiliência, com visão analítica, né, e inteligência emocional, uma série de coisas que também podem fazer parte de um gênio ou não, né? Mas certamente ele não tinha a aptidão dos outros, mas com tudo isso ele conseguiu muito mais do que todos os outros. Então é muito interessante, né, quando você fala assim, tal pessoa é um gênio, tal pessoa aqui. E às vezes a pessoa tem tudo isso aí que não são atribuições de um gênio, mas foi muito mais longe que qualquer outro por causa disso, né? Quando você pega, por exemplo, os ícones aí do 3G, né, agora vamos para a economia, né? O Lehman, o Sicupira, tal, gênios, tal, que há muito tempo eles não têm acertado a mão. Quer dizer, será que eles são gênios assim, ou tiveram num momento específico, oportunidades, vislumbraram oportunidades e acertaram a mão em 2, 3, 4, 5, 10 coisas, enfim. Mas é isso. Então para todos, o importante mesmo é a gente detectar quais são as nossas habilidades precocemente, né? E não ficar perdendo tempo nas quais a gente não é tão brilhante assim. E ninguém precisa ser gênio em nada. O Tom Brady, volto a falar, não era gênio, né? Mas ele era no restante, né? Ele era um monstro e conseguiu o que conseguiu e vai aposentar, já se aposentou de forma gloriosa, vai entrar para a história, e é uma discussão muito grande entre qual foi o maior jogador e o melhor jogador. Disparado, ele foi para mim o maior jogador. O melhor para mim não vai ser nunca, mas isso é irrelevante. Ele está com 6 anéis no dedo, e é isso aí, tá bom? E a outra coisa também que eu acho, só para finalizar, eu não acho também que o gênio seja, como de uma vez disseram que o Einstein disse, eu duvido que ele tenha dito isso, que o gênio é 99% transpiração e 1% inspiração. Gênio é um pouco mais do que isso. Gênio pode ser um pouco mais de inspiração, aliás, bem mais de inspiração. Mas se ele não descobrir qual é a aptidão dele tão precocemente, vai ser inspiração jogada no lixo, tá bom? Um abraço a todos e vamos um pouquinho mais de Morumbi aqui, ó. Olha lá, que beleza. Olha que beleza aqui. Já mostrei outras vezes, aqui tem a Fundação Oscar Americana atrás de mim. Aqui é lá, naqueles prédios lá, é o tal do Real Park. E depois tem a ponte do Morumbi. É isso aí. Tá bom, gente? Um grande abraço para todos aí. Gênios ou não, tamo junto. Valeu.